Hello, hello, good morning everyone. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa live. E olha só, hoje nós vamos falar sobre 3 passos para você apresentar resultados para o Board Internacional em Inglês. Como é que você faz isso? Pense o seguinte, você tem 5 minutos. Normalmente as reuniões de boards, os board meetings, eles não são reuniões super extensas onde você pode falar muito. Quer dizer que você tem a oportunidade de falar alguma coisa. E normalmente você vai ter ali 5, 10 minutos no máximo para poder cobrir tudo. Seus números estão prontos, seus slides estão prontos, o contexto está ok, mas na hora que você abre a boca para falar inglês, não sai do jeito que você gostaria. Sai mais um relatório e não uma apresentação para um corpo de diretoria. E aí a diferença ela não está nos dados, mas tá em como que você vai estruturar essa apresentação para quem está te assistindo. Então, eu vou te mostrar 3 passos aqui que com toda certeza vão te ajudar para que você possa entregar melhor esses resultados. Eu vou dar um bônus aqui no final, para quem ficar. Então, olha só, primeira coisa, o que eu vejo muitos executivos cometendo de erro quando a gente está falando de um board meeting? Simplesmente traz o resultado de cara, sem colocar uma narrativa, sem você colocar um contexto do que está falando. Por quê? O que eu sinto muitas vezes é que, na ânsia de querer terminar essa apresentação mais rápido, ao invés de você ter repertório, ter tranquilidade, você quer se livrar disso. E se querer se livrar disso, quer dizer que você quer passar o maior número de informações possíveis e terminar logo. Só que essa ânsia, ela tem impacto, sim, na sua autoridade, na forma que você está se portando e na comunicação, porque no final do dia, a comunicação em inglês, ela é o meio para isso que você está fazendo. E aí, o que eu vejo de errado, gente? Começa com so. So, Q1 results showed revenue, daí você coloca o número. E aí, não tem essa, como eu falei, né? Essa narrativa. O que acontece? Quando você entra desse jeito, logo com so, sem preparar basicamente o terreno, e preparar o terreno não quer dizer que você tem que falar muita coisa, não. Mas pelo menos colocar com um contexto, isso faz com que as pessoas, elas, primeiro, duvidem da sua capacidade, porque até elas entenderem do que você está falando, já passou um montão de tempo. E também leva a um número maior de questionamento. Como que dá para melhorar? Então, o que eu quero que você faça? Enquadra, fala qual que é o contexto antes de você começar a apresentar. Uma frase que eu treino muito no IAC com os meus clientes é falando before I walk you through numbers, antes de eu te apresentar todos os números, I want you to give a clear picture, or I want to give you the lens we are using isso. I want to give you the lens we are using to read this quarter, or I want to give you the full picture of this quarter. E aí você tá colocando, ó, eu tô falando do trimestre, eu tô falando qual que é a lente que a gente tá usando para poder ler esse trimestre. E aí você vai falar o resultado. Então, Q1 played out in a market that shifted in 2 ways. Você pode... Aqui, quando eu tô falando de played out in a market that shifted 2 ways, então quer dizer que o primeiro trimestre, no final do dia, ele mudou em duas formas, né? E aí você vai colocar quais são as formas que mudou. No meu contexto, o que eu gostaria de trazer aqui para você? Por exemplo, ó, você pode falar... A gente está vivendo hoje pricing pressure. Pricing pressure está relacionado à inflação, e nesse momento a gente tem supply chain constraints, dependendo da indústria que você trabalha, por causa de questões de guerra, enfim, né, questões geopolíticas. Então você pode falar Q1 played out in a market that shifted in 2 ways. E aí você vai falar due to supply chain constraints and pricing strategy, or pricing pressure, por exemplo. E aí você vai introduzir o contexto e os números. With that context, olha só, você está preparando o terreno, é o que eu falei do enquadramento. With that context, here's what numbers tell us. E aqui, o que os números estão nos contando. E aí você vai apresentar os 92%, os seus 60%, o número que você tiver na sua mão. Qual que é o resultado disso? Tem uma leitura diferente da forma que você está tratando. Porque olha só, o
que você está fazendo de uma maneira muito prática? Eu estou te contando brevemente qual é o contexto, como eu estou fazendo a leitura do número e dizendo isso em inglês antes de falar exatamente qual é o número. E basicamente o que você fez foi incluir basicamente duas frases antes, que não dá 20 segundos de fala, certo? Vamos para o próximo passo, que eu falei que são 3 passos para essa aula. Então, conectar resultado a uma decisão que está sendo tomada. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante que você use a sua autoridade. Quando eu estou falando de usar autoridade é qual é a história que esse número, esse indicador, ele está me contando, ele está te contando. Se eu sei qual é a história que esse indicador está me contando, ou está nos contando, fica muito mais fácil para eu sugerir uma tomada de decisão, porque no final do dia, se eu ocupo uma posição de gestão, uma posição de liderança, eu tenho responsabilidades em relação a isso. E uma das responsabilidades é interpretar e sugerir. Nem sempre a tomada de decisão ela está na sua mão. Mas interpretar e sugerir, sim, porque você é o especialista da área, você é o gestor responsável da sua área. O que eu vejo acontecendo? Então, está apresentando resultado, simplesmente está falando um monte de coisa. Product A, Line A, Product A grew 18%, Product B declined 21%, we are analyzing, we are checking the reasons. Tudo isso, esses exemplos que eu passei para você, eles são exemplos ineficientes, porque eles geram questionamento em seguida. E você não quer gerar questionamento na hora que você está apresentando. Então, você vai se preparar para isso e contar qual que é a história desse número e qual uma sugestão de decisão em relação a isso. Como que faz? Vamos pensar que você está falando de resultado de produto e produto cresceu 18% de venda. Então, Product A grew 18%. E aí tem um insight, uma leitura estratégica do que aconteceu. Por que cresceu 18%? Então, Product A grew 18%, which tells us that the Latin American market accepted this new technology quite well, por exemplo, tá? Então, você está dizendo por que aconteceu isso, tem uma análise, é isso que você está contando. E aí, você também pode perceber se tem alguma oportunidade. Então, por exemplo, se melhorou na América Latina, pode ser que você tenha oportunidade de fazer a mesma coisa de movimentação na Ásia, ou se você melhorou em um país específico, pode ser que você tenha oportunidade de fazer em algum outro específico também. Se a notícia ela for negativa, tipo, tem redução de venda num produto específico, que eu vou chamar de Product B, produto B. Product B declined 21%. Então, o produto B declinou 21%. Daí você vai falar o porquê. Driven by, né? Ou porque é o driven by, devido a. Então, driven by. E aí você vai sugerir uma decisão. That puts a decision in front of us. E isso faz com que a gente tenha que tomar uma decisão, que é o que você está falando. That puts a decision in front of us. E aí você pode falar quais são as opções. Então, por exemplo, double down on recovery or reallocate resources to product A, por exemplo. Double down significa apostar de novo nessa recuperação do produto B ou realocar todo o recurso que você tem para o produto A. O ponto aqui é o seguinte: você tem um resultado, que nesse caso é um resultado negativo, você tem a causa e você tem uma frase que é that puts a decision in front of us, com sugestão de A e B. Você percebe que fica muito mais fácil para todo mundo tomar decisão, porque você analisou o número, você identificou a causa e você colocou sugestão, certo? Colocou uma sugestão para isso. Então, isso já facilita demais o trabalho de quem está te escutando. E normalmente quem está te escutando pode ser um board, mas também pode ser outros general managers ou os outros managers junto com você. Você também, nessa situação, você pode incluir qual que é a sua leitura. Então, my read is reallocating resources to A. E aí você vai falar o que você acha que é o correto disso, certo? O que você está fazendo? Não é um reporte de números somente, certo?
você fez uma extração de informação do que cada número representa e você influenciou uma decisão. Isso aqui é muito fácil de falar assim, mas é só inglês. Não é só inglês. Aqui a gente está falando de postura, a gente está falando de autoridade, a gente está falando de posicionamento de carreira. Então, assim, se você está aqui só para inglês, leve o bônus de entender que eu não te entrego somente inglês. Eu te mostro como a sua comunicação adequada e alinhada a um nível de inglês eficiente vai fazer com que a sua carreira ela cresça, que esse é o objetivo do programa IAC. Bem, vamos para o próximo passo, que é o passo 3, fechando e amarrando com o próximo passo. Essencialmente, o que as pessoas fazem é terminar com um agradecimento. E aí é uma opção sua. Não dá para falar que terminar com agradecimento está errado, porque não tá. Mas se você realmente quer colocar as coisas, quer fazer com que as coisas elas andem mais rápido, você quer gerar visibilidade para sua carreira, você quer influenciar a tomada de decisão, existem formas na sua comunicação para fazer isso. Forma errada, você ir lá, né? Quando eu falo errado, não quer dizer que está errado em inglês, certo? Quer dizer que você tem a faca, o queijo e a goiabada na mão e você tem a oportunidade de fazer uma influência para que as pessoas tomem uma decisão ou para que o time tome uma decisão. E aí você não faz isso, que eu vou te mostrar aqui agora. Você termina com "That's all from my side. Thank you for your time. I'm ready to take the questions you have." Tá errado isso, Ana? Não está. É errado eu usar numa reunião onde há necessidade de tomada de decisão? Sim, é inadequado, porque você está perdendo oportunidade. E se você está perdendo oportunidade porque você não está fazendo isso em inglês, quem sofre é a sua carreira, o seu posicionamento e a sua autoridade. Vamos pensar como que você conseguiria amarrar isso. E, claro, tem que treinar, né? Quando você tem treino constante, fica muito mais fácil para você poder desenvolver esse inglês. Então, você vai fazer o fechamento. Você pode fazer o fechamento falando to close, or summing up, or to summarize, or recapping, e aí, ou wrapping up. Tem uma série de verbos e phrasal verbs que você pode usar, como eu mostrei aqui. Vou falar o mais simples, to close. To close, the strategic picture from Q1 points to 2 priorities, por exemplo. Então, a figura, a imagem estratégica do primeiro trimestre aponta para 2 prioridades. E você vai falar quais são as prioridades. Então, por exemplo, tackling or dealing with price strategy and finding better dealers to avoid supply chain constraints, por exemplo. E aí, você vai falar, fazer um alinhamento. Então, I'd like to leave today with alignment on. Daí você vai colocar qual que é alinhamento. Então, I'd like to leave today with alignment on pricing strategy, por exemplo. Então, eu gostaria de terminar hoje, de sair daqui com alinhamento em tal coisa. Então, veja, isso aqui é uma frase muito estratégica de posicionamento. Por que eu tô falando posicionamento? Porque você tá fazendo a leitura do trimestre e você está solicitando que haja um alinhamento. Você não está só agradecendo e deixando o fio solto. Então, I'd like to leave today with alignment on, e você coloca, por exemplo, pricing strategy or finding a new contractor to avoid supply chain constraints, que é o que eu falei anteriormente, tá? E aí, depois que você falar isso, você pode perguntar se alguém tem pergunta em relação a isso, em relação ao que você apresentou. Então, what questions do you have before we do that? Alguém tem alguma pergunta antes da gente fazer esse alinhamento estratégico? É isso que você está falando. What questions do you have? Do you have? Or do you have? What questions do you have before we do that? Então, quais são as perguntas antes da gente fazer esse alinhamento? E veja, de novo, tá? O que você está fazendo aqui? Fez a leitura do final da apresentação, fez a leitura dos resultados do trimestre, colocou quais são as prioridades que a leitura e a interpretação dos dados do primeiro trimestre eles te trouxeram, e foi clara que eu gostaria de hoje fazer alinhamentos em relação a tal coisa. E aí,
quais são as perguntas que vocês têm antes que a gente faça esse alinhamento. Perceba, isso aqui não é só uma aula de inglês. Eu estou te dando uma aula para você gerar autoridade para sua carreira na forma que você se comunica em um contexto onde você tem um board meeting para fazer revisão trimestral dos resultados do trimestre, certo? Bem, veja só. Isso aqui é uma parte do que é praticado quando você está num programa como o IAC. E na próxima semana, deixa eu ver, estou abrindo aqui meu calendário, no dia 11, a gente vai se reunir para praticar ao vivo. Para você participar, é só você escrever workshop. Pode escrever workshop aqui na aula no YouTube. Se você estiver me assistindo pelo Instagram, você tem que colocar workshop. E fazendo isso, você vai ter a oportunidade de se inscrever para estar comigo. Agora, eu sou muito enfática e transparente. Quem são os profissionais, os executivos que eu quero que estejam comigo? Você, que está decidido a resolver o seu inglês, que está decidido a investir tempo, recurso financeiro para colher resultado logo, que tem a capacidade de gerar constância, que gostaria de praticar intensamente, que está cansado da aula de flor, fruta, a aula disfarçada de business English, que é só um monte de conversação que não te leva a lugar nenhum. Então, vem para você conhecer um pouquinho mais sobre o IAC. Desconectar. Voltei, pronto. Meu microfone desplugou aqui. E para praticar ao vivo comigo, você tem a oportunidade de viver esse momento, que é um momento ao vivo, um momento dedicado para um grupo exclusivo de executivos. Não é uma sala gigantesca, eu dou atenção individual. Então, participe. Participando, você vai ter a oportunidade não só de desenvolver business English, né, que é o que normalmente vocês me procuram para, mas outras competências de negócio e os 3 pilares que fazem com que a sua carreira cresça por causa do inglês, mas não somente por causa dele, tá? Bem, dito isso, thank you so much for having me. Thank you so much for watching. Have a great week. I'll see you next Saturday if you're ready to be with me on my next workshop. Thank you guys. Bye bye. Boa semana para todos. Até segunda.